Revista Espírita de 1858. Setembro, item 4. Os gritos da noite de São Bartolomeu. De Saint-Foy, em sua Histoire de l'Ordre du Saint-Esprit, edição de 1778, cita a seguinte passagem, retirada de uma coletânea escrita pelo Marquês Christophe Juvenal des Ursins, tenente-general do governo de Paris, lá pelos fins do ano de 1572, e imprimida em 1601. No dia 31 de agosto de 1572, 8 dias após o massacre de São Bartolomeu, eu havia ceado no Louvre, nas dependências da senhora Fiesque. O calor tinha sido grande durante todo o dia. Assentamo-nos sob uma pequena latada, às margens do rio Sena, para aspirar o ar fresco. De repente, ouvimos no ar um barulho horrível, de vozes tumultuosas e de gemidos misturados a gritos de raiva e de furor. Ficamos imóveis, tomados de pavor, olhando-nos de instante em instante, mas sem coragem de falar. Creio que esse barulho tenha durado cerca de meia hora. Por certo, o rei Carlos IX também o ouviu, ficou apavorado, não dormiu mais durante o resto da noite, embora não comentasse o fato no dia seguinte. Perceberam-lhe o ar sombrio, pensativo, alucinado. Se algum prodígio não deve encontrar incrédulos, seguramente este é um deles, atestado por Henrique IV. Conforme de Aubigné, no livro 1, capítulo 6, página 561, esse príncipe várias vezes nos contou, entre seus familiares e cortesãos mais chegados, e tenho várias testemunhas vivas que jamais relataram o fato, sem se sentirem ainda tomadas de pavor, que 8 dias após o massacre de São Bartolomeu viu uma grande quantidade de corvos empoleirar-se e crocitar sobre o pavilhão do Louvre, que nessa mesma noite, 2 horas após haver deitado, Carlos IX saltou de sua cama, fez-se levantarem os que estavam em seu quarto e ordenou verificassem o que por ali se passava, pois ouvia no ar um grande barulho de vozes a gemer, em tudo semelhante ao que percebera na noite do massacre, que todos esses gritos eram tão impressionantes, tão marcantes e de tal forma articulados que Carlos IX, julgando que os inimigos dos Montmorency e de seus partidários os haviam surpreendido e os atacavam, enviou um destacamento de seus guardas para impedir esse novo massacre, que os guardas informaram que Paris estava tranquila e que o barulho que se ouvia permanecia no ar. Observação: o fato narrado por Saint-Foy e Juvenal des Ursins tem muita analogia com a história do fantasma da senhorita Clairon, relatado em nosso número do mês de janeiro, com a diferença de que, nessa ocasião, um único espírito se manifestou durante 2 anos e meio, ao passo que, depois da noite de São Bartolomeu, uma quantidade inumerável de espíritos teria feito o ar retinir apenas por alguns instantes. Aliás, esses dois fenômenos têm, evidentemente, o mesmo princípio que o dos demais fatos contemporâneos e da mesma natureza que já relatamos, deles não diferindo senão pelo detalhe da forma. Interrogados sobre a causa dessa manifestação, vários espíritos responderam que era uma punição de Deus, o que é fácil de compreender.